Pessoal, tudo bem? Bom, sejam todos bem-vindos aí ao podcast do Medicine. A gente trouxe mais uma especialidade aqui para a gente que estava faltando, que é a hematologista, que é hemato, né? E a gente trouxe uma hematologista, que ela fez residência onde eu fiz, a doutora Kaira. E, cara, se apresenta aí para a gente, vamos falar um pouco de mercado, hematologia, né? E como que é as perspectivas e desafios do mercado aí. Se apresenta para a gente aí, cara. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Kaira, sou hemato, né? Me formei na Federal de Campina Grande, depois eu fiz 2 anos de clínica em Salvador e voltei para minha cidade natal, Fortaleza, na HGF, onde eu atuo como staff hoje em dia. Aqui eu também trabalho no privado, sou médica da Redidor, né? Da clínica Redidor, que atua aqui na Fugideira, tenho um consultório próprio e trabalho no Hemocentro, porque o hemato ele nunca pode tirar o pé do Hemocentro, né? Então eu atuo aqui em Fortaleza em várias áreas. O Hemocentro é a casa do hematologista, né? Exatamente, além da docência, né? Tenho mestrado, sou professora da faculdade, e aí a gente consegue dar essa variação no nosso, no nosso dia a dia. Legal. Cara, me conta aí o que que te levou aí, que brilho você teve para você ir para a área da hematologia? Então, quando eu entrei na residência de clínica médica, né? Eu fui para fazer clínica, apesar de eu não gostar de clínica muito, eu não gostava daquele esquema de visitão, beira-leito, muita ciência, mas eu tinha que fazer porque eu queria ser oncologista. E aí, quando foi no meu R2, eu fui fazer o eletivo lá no ICESP, e o pessoal do ICESP fala assim, sem AP no QT, né? Então, sem o anátomo patológico, você não entra nem no prédio. Aí eu já fiquei horrorizada. Eu disse, gente, eu vou ser uma prescritora aqui de quimioterapia. E aí o paciente vai lá, leva o laudo, vê se você perde esse mucosite e não dá certo. E durante a clínica médica, eu tive uma preceptoria muito boa de hemato e eu me apaixonei pelo processo da hematologia. Então, ao contrário de outras especialidades clínicas, que todo mundo dá um pitaquinho, todo mundo ajusta uma losartana, todo mundo ajusta ali a metformina, ninguém mete o dedo na hemato, né? Então, o pessoal não pode ver uma plaquetopenia que, ai, meu Deus, chama hemato, né? E aí eu comecei a me apaixonar por esse processo da investigação, porque eu pego o paciente lá no comecinho, eu posso olhar a lâmina, eu posso indicar um mielograma, eu posso realizar um mielograma, eu posso ler o laudo do mielograma, eu dou o diagnóstico, eu faço o tratamento e acompanho todo esse paciente. Então, eu ter essa variação me encantou muito. Ao mesmo tempo, né, hemato não é só oncologia, né, e nisso aí eu consegui me apegar mais em dermatologia, porque a parte oncológica é bem pesada. Então, você consegue dividir essa parte oncológica com a área benigna. Então, na hemato você não lida muito, apesar de ser a minha especialidade, né, no mestrado em leucemias, é a área que eu gosto de atuar, mas no seu dia a dia aquilo ali vai ficar muito carregado. Então, a gente consegue variar com a parte benigna, que são as anemias carenciais, as PPIs, as coagulopatias, e vai variando. Então, eu escolhi muito hematologia por causa da onco, inicialmente, e depois por tudo que ela pode me oferecer. Pô, legal, cara. E me conta como você fez a residência no HGF, né? Hospital Geral de Fortaleza, que é o maior hospital do estado aí, e o hospital que tem mais múltiplas especialidades. Como é que foi a residência? E durante a residência, me conta dois pontos positivos e negativos, para as pessoas saberem aí do hospital que você fez e algum ponto negativo que você considera, por exemplo, que tenha em outro hospital que não tinha no seu hospital. Perfeito. Em relação à residência em hospital geral, né, e minha residência de clínica também foi em hospital geral. Então, era muito aquele negócio mão na massa, é você e Deus, e no primeiro dia você é o R1 de hemato, e o pessoal quer que você dê parecer de hematologia, né? Então, eu diria que o ponto positivo de todo hospital geral é o N de paciente, assim, você ganha no N de uma maneira que não se compara, né? O volume de pacientes que você aprende muito na prática. Segundo de tudo, a autonomia que é dada lá por residente, né? Então, no primeiro dia que você pega o caso, você vai responder o parecer, você depois vai olhar a lâmina daquele paciente, depois você vai realizar um mielograma. Então, no meu primeiro dia de residência, eu já tinha que fazer mielograma. A minha sorte é que na minha residência de clínica e até mesmo no meu internato, eu já tinha feito. E depois começar a tocar ambulatório e responder parecer. Então, um dos pontos positivos da minha residência era o volume e era a autonomia, o que te forçava a estudar de uma maneira diária, certo? E o ponto negativo também era essa autonomia, né? Porque isso aí vai te gerar uma insegurança sem fim. Durante a minha residência, eu sentia muita falta da parte teórica, né? Como eu não tinha R+,
né? Eu tinha entrado como R1 e eu não tinha R+, eu tinha R igual outro colega. Então, por essa sobrecarga de tocar serviço, a gente pecava um pouco na parte teórica e eu ficava encantada achando que nos outros serviços as pessoas tinham aulas e tinham sessões e que eu não tinha aquilo e ficava assim naquela inveja, né, naquele negócio que eu tinha que buscar. Tanto que quando foi no meu R2, eu solicitei 3 meses de. Eu solicitei 2 meses de eletivo, né? Eu fui para os Ribeirão e para os Pinheiros, porque eu queria aquela parte que eu considerava muito teórica, né, que eu não obtive. Na Imato, gente, a Imato, por que ela é legal, né? Porque ela te abre um leque, a gente é hematologista e hemoterapeuta. Então, para ser hematologista, são 2 anos de clínica e depois 2 anos de hemato. Mas você se forma já hematologista e hemoterapeuta. Quem é um hemoterapeuta? É um profissional que ele só trabalha no banco de sangue, certo? Ele só trabalha com indicação transfusional, com compatibilidade transfusional, com a imunohematologia. O outro profissional, ele trabalha só em laboratório, né? Então, não quero lidar com pessoal, vou trabalhar aqui. Você pode trabalhar só lendo laudos de mielograma, fazendo citometria de fluxo, fazendo cariótipo. Então, você tem uma parte laboratorial, você pode ver que todo laudo de laboratório, milho-ribos, clementina, ele é assinado no final, né? Então, tem lá um bioquímico, tem lá, às vezes, um hematologista responsável por abrir revisão daquelas lâminas. Parte 3, a gente tem a parte da benigna, né? Tem a parte do ambulatório, IPTI, anemias, que você consegue fazer a coagulopatia, hemofilia, anemia falciforme, a gente consegue lidar. E parte 4 é a parte hospitalar, a parte oncológica, certo? Então, tem uma variedade muito grande que você consegue de atuação e aquilo ali vai te dando respaldo e você vai atuando. Já existe um projeto de aumentar para 3 anos, ser 2 anos de hemato, mais um de hemoterapia, mas nada muito, muito próximo. E muitas pessoas chegam para me perguntar, né, se para ser um queimato, para tratar linfoma, leucemia, teria que ter uma terceira residência. Mas não, o único R5 que tem dentro da hematologia atualmente é o transplante de medula óssea. Tá? Algumas pessoas fazem fellow em coagulopatias, fazem fellow em alguma pequena área, mas R5 mesmo só em transplante. Então, de ponto positivo, tinha essa variedade de casos. De ponto negativo, perdão, além da carga horária, né, que todo residente vai reclamar, vai ter a questão da convivência com a morte, né? Então, a enfermaria de hemato, ela é essencialmente oncológica, né? Então, PTI, até mesmo aplasia de medula, isso tudo vai internar na clínica médica, o mieloma vai estar internado lá na nefro, na ortopedia, em todo canto. A enfermaria de hemato é leucemia. E aí, leucemia é paciente jovem morrendo o tempo inteiro. Então, isso é importante dentro da imagem também, essa questão que eu pontuo das outras áreas que você consegue, porque se você for trabalhar lá naquela parte oncológica o dia inteiro, é uma carga emocional intolerável a longo prazo. Eu mesma já fiquei na enfermaria de hemato por 5 anos e eu saí assim completamente estafada, né? Por quê? Porque eu tinha aquele convívio diário e final de semana, certo? E durante uma residência de hematologia, o ponto negativo é esse. O ponto positivo é que ninguém mexe no teu paciente e o ponto negativo é que ninguém mexe no teu paciente. Então, você faz tudo para aquele paciente. Então, fez a quimioterapia, o cara neutropenizou no sábado à noite, você não aceita que um TRR foi chamado e não começou um antibiótico, né? Então, se você não tiver em cima, você perde o paciente. Então, quem pensa na especialidade de hematologia, questão de qualidade de vida, de desligar o celular, esquece, né? Você tem, por exemplo, atualmente eu faço meu consultório, eu trabalho em banco de sangue, eu trabalho lecionando, e aí no consultório você não vai ter um N tão grande quanto você tem dentro de um hospital geral, né? Então, atualmente você vai ter um X número de pacientes fazendo quimioterapia, mas quem está fazendo quimioterapia é casamento. Cara, ele vai querer saber o que é que ele vai tomar para Covid, agora que ele pegou Covid, ele quer saber o que é que ele vai tomar do remédio que passaram para ele para sono, então tudo vai se remeter a você, certo? Então essa carga que você tem com o paciente oncológico é bem pesadinha. Entendi. Legal. E às vezes, como você falou, né? Você foi buscar, por exemplo, a parte teórica em outra universidade e foi lá ver, e às vezes a gente vê que não é tão diferente assim, né? Mas eu acho que a gente fala Exato. aqui é que não existe residência perfeita,
E às vezes a gente tem que buscar, né, sair da ilha. Eu falo que a gente tem que, às vezes, para ver a ilha, a gente tem que sair da ilha, como você fez aí, foi ver. Às vezes não é tão Não, com diferente, certeza. mas teve a experiência lá e foi naquele outro serviço, ver o que estava acontecendo naquele serviço. Eu tenho muito paciente no privado, né? Então, até essa questão, às vezes a gente está aqui na cidade, então, o paciente com melhor condição, a primeira coisa que o cara fala, não, vou para São Paulo, né? Eu quero uma segunda opinião. E aí, quando você tá lá, ele chega lá no médico de São Paulo, que ele vê que é igual, aí ele volta para você muito melhor. Porque ele volta para ti confiando em ti, ele volta para ti sabendo que não é tão diferente assim, né? Então, até mesmo isso para a gente visualizar, a gente consegue melhorar nossa situação, né? Nossa visão. Eu falo que São Paulo, a diferença de São Paulo, a maioria para os outros hospitais, é uma hotelaria muito boa, mas e que os médicos são os mesmos e o conhecimento é globalizado. Eu falo para o paciente, o conhecimento não mudou, não é que o médico de São Paulo não tem acesso. Hoje, ele entra na internet, ele pega os mesmos artigos de Exato. São Paulo e isso não vai mudar nada. E a gente vê o que a hematologia, né, a parte oncológica, evoluindo de forma muito grande, assim como o envelhecimento da população. Então, a gente vê a incidência, Sim. de forma geral, aumentando. E o boom das associações genéticas aí, desse boom de exames genéticos e da oncogenética aí junto com a hematologia. Como é que você vê aí de perspectiva de mercado para a área oncológica aí, para quem está pensando nessa área? E a gente, você falou, né? Você pode trabalhar em muitas áreas. Então, é uma área diversa que você falou. Você pode trabalhar, como você falou, laboratório, enfermaria, em várias áreas abrangentes. Mas como que você vê o futuro aí, uma hipótese de futuro da oncologia aí, dentro da hemato? Então, dentro do mercado, hoje em dia eu considero a hematologia dentro da clínica, né, um dos mercados ainda excelentes, tá? Na cidade que eu moro tem quase 2.500 500 mil habitantes, né? E, e a gente deve ter uns 50, 60 hematos. Então é muito pouco mesmo. Eu dou aula para faculdade, os alunos, eu odeio hemato, todo mundo odeia hemato. Por quê? Porque hemato é difícil, né? E a gente vê ela muito superficialmente. Tudo que você vê por superficial, você não entende. Só que eu digo para eles, não adianta você fugir. Se você for anestesista, você vai ter que saber transfundir. Se você trabalhar no PS, a primeira coisa que você vai pedir é um hemograma. Se você for operar, você vai ter que pedir um coagulograma. Então ninguém foge da hemato, certo? Mas a gente só vê aquilo ali por cima, e o que a gente vê por cima a gente não entende. Então, tem pouco hematologista, né? Atualmente, as pessoas que eu vejo não se formando, eu não vejo ninguém fora do mercado, certo? Pode ter alguma diferença em alguns centros regionais, mas eu tenho contato com pessoas tanto de São Paulo como de Salvador, onde eu fiz residência, e é todo mundo muito bem empregado. Então, residente ele aqui, pelo menos em Fortaleza, ele sai hoje com todos os horários preenchidos. Ele é chamado num canto, um, dois, três turnos. Depois, se for uma pessoa, obviamente, né, competente, ela vai sendo absorvida e continua, eu te digo, em 2 anos, quem está dando plantão ainda de clínica é porque gosta mesmo, porque o hematologista tem o clínico, né, ele gosta do paciente grave, então ele não quer perder a mão de manejo de uma UTI, de um paciente mais intensivista. E aí, essa absorção, obviamente, vai acontecer na área de maior déficit. Então, se você for se especializar, por exemplo, em realização de citometria de fluxo, vai ter mercado para ti. Então, se você for fazer leitura de mielograma, que é uma coisa que muita pessoa não gosta, vai ter melhor mercado ainda para ti. A parte, digamos, que todo mundo gosta, obviamente vai estar um pouco mais saturada, que é o teu consultório, que é o tratamento oncológico, às vezes alguns grupos, né, de acompanhamento intra-hospitalar, também de transplante, vai ter algum fechamento de mercado. Mas em relação a trabalhar com a hematologia, é um campo completamente aberto. O hematologista, ele é um clínico, né, então ele vai ganhar pela hora trabalhada. Né? Dentro da nossa especialidade, a gente não tem muito procedimento, e o adicional que a gente teria dentro do nosso salário seria um adicional de quimioterapia, tá certo? Um pouco de procedimento, mas geralmente procedimentos são pacotes. Então, você trabalha, digamos, num laboratório privado e você vai para aquele turno coletar mielograma. Então, não tem muito essa demanda de realização de mielograma particular, biópsia, por exemplo, de sedação, a gente acaba encaminhando para o ortopedista, apesar da gente conseguir fazer. Então, um ganho adicional na hematologia seria nessa parte de ou você se especializar em algum procedimento ou adicionar na quimioterapia. E um ganho muito bom que tem é o transplante de medula óssea, né? Que existe, você recebe um pacote das operadoras
E aí você vai acompanhar aquele paciente durante 3 meses e seria um adicional que eu acho que é digamos que brilha mais os olhos de quem pensa mais na parte financeira. Dentro da Hemato, a gente está, como você citou, né, da parte da oncogenética, então está vindo aí um tratamento chamado CART-CELS, né, que é um tratamento de ponto que já está acontecendo nos Estados Unidos, obviamente caríssimo, né, que ele consiste em quê? Ele consiste em remover os linfócitos da pessoa, tratar aqueles linfócitos e reinfundir eles modificados para tratamento, para a cura do câncer. Então, está sendo utilizado em leucemia recidivada, pós-transplante e pacientes refratários à primeira, segunda, terceira linha do tratamento. Já está tendo no Brasil, mas é uma tecnologia muito avançada e muito cara. Então, quem for para esse ramo, é um ramo bastante promissor dentro da nossa área, certo? Entendi. Repete para Então, a assim, gente de novo, ainda tem cara. muito mercado. Repete de novo o Oi. nome da técnica? CART cells, CAR, T, células Ah, T percebe. cells, Legal. CART cells. Então, assim, é uma coisa que é o futuro, né? Então, a gente vai hoje em dia para congresso, para ESH, para ESMO, internacional, e aí os grandes estão falando só de CART cell, e a gente aqui, brasileiro, fica televisão de cachorro, Olhos né? Assistindo, brilhantes. ó, olhos brilhando. Não, e que nem quando eu. Não, mas eu vejo muito quando eu entrei na residência. Quando eu entrei na residência, ou quando eu saí da residência em 2005, eu trabalhava só no SUS, e aí os protocolos que eu utilizava eram totalmente diferentes deles. E eu disse, gente, eu nunca vou utilizar isso. E hoje em dia já é uma realidade, né? A gente já consegue a imunoterapia, tem muita droga oral, certo? O que está encarecendo muito a oncologia. Então, paciente de leucemia fazendo um tratamento de R$ 140 mil por mês, né? E isso judicializado, oferecido pelo SUS. Isso é pesado para todo mundo, isso é pesado para o SUS, isso é pesado para o convênio. Então, se eu queria te falar um ponto negativo no mercado da hemato, primeiro, você não consegue fazer hemato sozinha. Então, não posso me mudar para uma cidade de 100 mil habitantes e ser hematologista de lá. Porque você precisa de um suporte de laboratório, certo? Você vai precisar de mielograma, vai precisar de imunofeno, vai precisar de cariótipo. Você vai precisar, se um paciente tem leucemia interna 60 dias, você não tem como passar 60 dias dentro do hospital. Você precisa de um backup. Então, nem que seja de um clínico de boa competência que você vai orientar, ou de um colega. Por exemplo, eu dou aula em uma cidade do interior daqui, a 200 quilômetros, e aí, como eu já estava lá para dar aula, eu resolvi abrir um consultório. Não tem como, o cara da Emato, ele tem urgência, né? Ele não quer ir para a Emato daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias, com leucemia, ele pegou um carro e veio para Fortaleza. Assim como eu vou precisar ver o exame dele semana que vem, eu vou transfundir ele 2 vezes da semana. Para transfundir, eu preciso de um hemocentro competente, certo? Então, um ponto negativo é que você não consegue fazer hemato só, e você não consegue fazer hemato em pequenos centros, a não ser que você tenha convênios bem estabelecidos. Ah, toda semana a gente. Então, tem muito laboratório, digamos, em municípios menores que encaminham, né, os laudos para fora, né, para Pardines, DASA, essas grandes redes, então eles fazem a terceirização. Até mesmo lá na HGF, a gente tem exames que a gente precisa mandar para fora porque ainda não tem a tecnologia aqui, certo? E o outro ponto negativo realmente é o custo. Não existe a hematologia 100% privada, tá? Se eu ou se a gente tiver leucemia hoje, não tem como a gente bancar o tratamento, certo? É muito caro. Então, ou é SUS ou é convênio. Não tem assim, eu vou fazer um protocolo de quimioterapia totalmente particular. Isso não vai acontecer. Então, você vai ter que estar vinculado a algum hospital ou a alguma clínica de oncohemato. Entendi. Você vai ter que estar ligado a alguma instituição. Isso. Isso. E um ponto positivo em relação ao investimento, certo? É que por você estar nesses serviços, esses serviços eles têm interesse em ti para que você atenda os pacientes na clínica, porque eles também têm o ganho deles do convênio, né, em cima dos tratamentos quimioterápicos. Então, muitas vezes nós não temos que montar consultórios, certo? É difícil o Renato que vai montar o consultório dele, ele não tem esse custo. No máximo você vai pagar um aluguel, ou até mesmo uma porcentagem, ou então vai ser uma permuta, dependendo do número de pacientes que você tem em tratamento. Então a gente não tem essa preocupação. Entendi. E você está na Redditor hoje, que é uma grande rede aí de oncologia, e ela funciona dessa forma, né? Exato, ela funciona dessa forma e até porque precisa de plantonistas, né, lá para fazer a infusão da quimioterapia. Então é como se a gente já também, então, são contratos, né? Entendi. Legal. Bom, eu acho que era isso. E, cara, a última pergunta é se você fosse escolher hematologia novamente, se você faria hematologia. Com certeza, com certeza, acho até injusto
Eu sou completamente apaixonada pela hematologia e eu sou uma pessoa que eu nunca sonhei com hematologia, eu me apaixonei pela hematologia dentro da hematologia. Então, só para te falar um pouco da minha rotina, dia de segunda-feira de manhã eu faço procedimentos, passo o dia fazendo mielograma, não atendo, né, ninguém, não prescrevo nada. À tarde, consultório, dia de terça eu estou no banco de sangue, dia de quarta eu estou lecionando, dia de quinta de manhã ambulatório de leucemia do SUS, ambulatório privado à tarde e dia de sexta eu trabalho no hemocentro, né, num procedimento chamado plasmaférese, que também são os hematologistas que fazem. Então, não tenho como me estressar. Quando eu estou me estressando em um canto, eu mudo para outro canto e vou mudando minha rotina. E eu acho que para todo mundo, ninguém é obrigado a gostar de tudo. Então, vai chegar um momento na tua vida que tu vai visualizar o que é que mais você se identifica, né? E vai ocupar a maior parte da sua carga horária com aquilo. Exato. A gente fala que para escolher especialidade, você deve olhar primeiro porque é mais comum, né? E não pelo que é mais raro. Outra coisa, Outra coisa, eu vi o seu vídeo, antes de eu entrar aqui, eu estava assistindo a página, e você falou para escolher a especialidade, tem três coisas, né? Um, É, excluir o que você não gosta, que aí foi quando eu excluí a oncologia. Dois, o dia a dia. Gente, isso é muito importante. Eu era louca por endócrino. Eu estudava muito, era monitora de fisiologia. E aí, quando eu descobri que meu dia a dia ser dar cara, engordo, diabético, ele dizendo na minha cara que não vai comer, e eu dizendo que a glicada estava alta, e aí eu disse, não, eu não quero isso pro meu dia a dia, né? E a terceira é se você vai aguentar a parte ruim. Então, a gente consegue, né, visualizar o nosso ponto negativo, não dá para fugir do ponto negativo, certo? E para quem tem realmente absorve mais essa carga emocional, apoio, psicologia, né, terapia e válvulas de escape, né, hobbies e day off, você saber lidar com a sua carga emocional. é isso aí, é isso aí. Bom, cara, obrigado. Acho que foi excepcional aí. A gente contou um pouco do mercado, falou de tudo um pouco da residência, do seu dia a dia. Acho que a gente vai poder ajudar muitos alunos aí e a galera que acabou a residência ou que está em dúvida aí depois da clínica em fazer hematologia. E, gente, eu vou deixar aqui embaixo todas as redes aí da doutora Karen. Se alguém quiser entrar em contato com ela, tem o Instagram, vai deixar um e-mail, vou deixar tudo aqui embaixo. E vai ser um prazer aí responder todas as dúvidas de vocês. E brigadão, Com cara, mais uma certeza. vez. Obrigadão também, prazer foi meu. Quem quiser saber um pouco mais sobre hematologia, pode me perguntar que eu sou uma entusiasta.